Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André. Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou um traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, é uma grande alegria estar aqui com vocês, comunidade de Alphaville, preparando-nos para a festa de Nossa Senhora da Gruta. E nesta noite nós lemos as leituras equivalentes à liturgia do dia. A primeira delas é da Carta de São Paulo aos Coríntios, a qual eu tenho me dedicado mais esses dias, porque essa carta tem muita coisa a nos ensinar hoje em dia. São Paulo começa dizendo: irmãos, quando um dentre vós tem uma questão com o outro, como se atreve a entrar na justiça perante os injustos em vez de recorrer aos santos? Será que ignorais que os santos julgarão o mundo? Ora, esse trecho é, na verdade, a primeira parte da primeira leitura, nos traz algumas realidades que me parecem bastante importantes, ainda que contrastantes. Nós precisamos exercer o discernimento. Em primeiro lugar, São Paulo fala do escândalo causado pelos cristãos de Corinto, que resolviam problemas internos da igreja externamente, dando escândalo aos pagãos. É um risco que todos nós podemos correr. O risco, por exemplo, de expormos o evangelho à vergonha. Quando, por exemplo, ao invés de resolvermos questões de uma maneira direta, nós nos damos à divulgação de fatos que deveriam permanecer na nossa intimidade. Quanto discernimento nós precisamos exercer nessa matéria? Pois nós vivemos em dias em que, frequentemente, as pessoas ultrajam a honra, ultrajam, inclusive, o bom nome dos outros por exposições descabidas. Nós vivemos em tempos de grande indiscrição. Tempos em que, muitas vezes, nós mesmos queremos expor questões que não ficam bem colocadas em público. É cada vez mais raro vermos pessoas que têm a beleza da discrição, que saibam atenuar tudo, amenizando as dificuldades com a doçura da caridade. E por isso sabem, ao invés de agravar conflitos, fazer com que eles se dissolvam com sabedoria, com cuidado, com respeito. É disso que São Paulo está falando quando exorta os cristãos de Corinto
a não exporem questões de ordem íntima nos tribunais pagãos. Imagine que horror. Aquela igreja nascente, que tinha problemas sérios. Ontem, na primeira leitura, víamos São Paulo repreendendo o fato de que ali havia um incestuoso. E é maravilhoso que a Bíblia não esconda essas coisas. A Bíblia não é um romance. Não é um livro de ficção que enaltece a todo custo a beleza e as virtudes do cristianismo. Não. A Bíblia é um livro que reflete a realidade. E por isso todos esses problemas aparecem ali descritos. Tais como são. E isso acontece com todas as realidades as quais a Bíblia trata de maneira verdadeiramente crua. Por exemplo, a traição e o suicídio de Judas. Vejam que o Evangelho narra a eleição dos apóstolos. E diz que Nosso Senhor os escolheu depois de ter rezado. Mas, São Lucas diz, por último lugar, Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Já ao mencionar a eleição dos apóstolos, Lucas menciona que Judas foi escolhido. E diz que ele seria o traidor. Como que dizendo, Jesus escolheu aquele que o iria trair. Isso nos coloca muitas interrogações. Em primeiro lugar, Jesus escolheu sabendo que ele o iria trair. O que significa que o fato de ele nos escolher não é uma garantia de que nós permaneceremos fiéis até o fim. Não é a garantia de que nós não o trairemos. Isso dói. Mas isso é real. E a Bíblia coloca essas questões de uma maneira clara, para que não haja da nossa parte nenhum tipo de dúvida. E ao mesmo tempo em que apresenta essas questões com toda clareza, ela nos exorta a termos discernimento para não tratarmos em foro estranho aquilo que pertence à nossa intimidade. É claro que isso não se refere a crimes previstos na legislação civil. É importante dizer isso, porque alguns cristãos, por exemplo, hesitam em levar questões à justiça que são relativas ao foro da justiça. E muitas vezes nós, cristãos e até a igreja, cometeu erros. Papa Francisco, ministro do ano passado, ou retrasado, fez uma grande cerimônia, reconhecendo que muitas vezes a igreja tratou questões internas como se fossem pertencentes à sua vida interna, e já não eram mais internas, eram relativas à justiça externa, eram graves danos causados às pessoas, que precisam ser tratados com justiça no foro, que é equivalente. Mas não é fácil de determinar nada disso. E que maravilha que a nossa igreja tenha coragem de dizer essas coisas de maneira clara, assim como o Evangelho e a Escritura apresentam de maneira clara. Olha, nós nos equivocamos algumas vezes e cometemos erros, mas agora estamos reparando e daqui para frente faremos as coisas assim, assim, exatamente como tem que ser, com o rigor que a matéria exige. Essa clareza, esse discernimento que muitas vezes nós precisamos ter. E que não é fácil. Quando, por exemplo, nós precisamos fazer com que um direito prevaleça sobre o erro. Quando um dano seja reparado. Quando nós precisamos efetivamente fazer com que a justiça vença o crime. A verdade é que muitas vezes nós não fazemos isso porque nós vivemos num mundo, e especialmente num país em que parece que
a impunidade é ostensiva. Ela é apresentada de maneira escandalosa, como que para escarnecer das pessoas. E diante do escarnecimento da impunidade, que às vezes é realmente gritante, é inaceitável, é revoltante, dilacera a nossa alma, quantas vezes nós não temos muito o que fazer? A não se dizer como os antigos, né? A justiça do céu é reta, já que a dos homens é torta, a do céu é reta. E esperar que Deus a realize. Mas, São Paulo diz de maneira muito clara na primeira leitura: será que ignorais que os santos julgarão o mundo? Ora, se o mundo está sujeito ao vosso julgamento, serias acaso indignos de deliberar e julgar sobre questões tão insignificantes? Ignorais que julgaremos os anjos? Quanto mais coisas desta vida. Ou seja, quando nós, como igreja, agimos com santidade, agimos com justiça, agimos com retidão diante de Deus, quando nós, ao invés de prestarmos reverência para a iniquidade, nós chamamos o mal de mal e o bem de bem, nós podemos exercer sem nenhum peso de consciência este juízo de valores sobre o mundo. E dizer que o crime é crime, que o erro é erro, que a mentira é mentira, que a impunidade é impunidade e que a justiça é justiça, que a verdade é verdade, que a virtude é virtude e que as duas coisas não se equivalem. É verdade que é difícil fazer isso hoje em dia. Quando parece que o sistema do mundo impõe sobre nós os valores trocados. O profeta Isaías fala disso no capítulo 5. Quando ele diz: ai de vós que chamais o mal de bem e o bem de mal. Se a gente liga a televisão, o mal está sendo chamado de bem o dia inteiro e o bem está sendo chamado de mal o dia inteiro. E para mim, nunca as coisas estiveram tão claras, nunca foi tão fácil olhar e enxergar aonde está o mal e aonde está o bem. É tudo muito claro, muito nítido. E, no entanto, diante de uma clareza tão grande, o que nós vemos é tudo ser apresentado de modo trocado. É absurdo. Mas o que São Paulo está dizendo na primeira leitura é que a nossa função como igreja é justamente essa, é julgar o mundo no sentido de mostrar exatamente as coisas como elas são e dizê-las assim. Em primeiro lugar, para a nossa própria consciência. Ou seja, não ceder, não cair de joelhos diante do falseamento. Ora, a primeira leitura continua, mas eu queria partir justamente para a segunda parte dela. Quando São Paulo diz: porventura ignorais que pessoas injustas não terão parte no reino de Deus? Não vos iludais. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros. A tradução diz nem efeminados, mas não é a melhor tradução. A melhor tradução, inclusive, é difícil de ser feita, porque aqui a palavra é a palavra grega malakoi, que significa literalmente mole, mas o que São Paulo está querendo falar aqui é de homens que se colocam na posição de mulheres e, em seguida, pederastas, mas a palavra aqui é a palavra arsenokoitai, que São Paulo cria. É uma palavra que aparece apenas no vocabulário paulino, não aparece em nenhum texto fora da Bíblia e nenhum texto fora de São Paulo. Só existe nele. Que literalmente significa o homem que deita com outro homem. Nem ladrões, nem avarentos, nem beberrões, nem insolentes, nem salteadores terão parte no reino de Deus. E vós, isto é, alguns de vós éreis isso. O que São Paulo está dizendo é o seguinte: não é apenas no mundo que não deve haver injustiça e que nós devemos perseguir e até denunciar a injustiça. Dentro da igreja também. E é terrível dizer isso, porque hoje há uma mentalidade que é extremamente
nefasta, que é aquela de imaginar que o cristão tem a obrigação de dar anistia para todos os pecados, em nome da aceitação. E nós precisamos entender o seguinte: a igreja é para todos, mas a igreja não é para tudo. A igreja está de portas abertas para todos, mas não para tudo. Tem muita coisa que não é correta, que nós não podemos aceitar passando pelo crivo da palavra de Deus. E como é preciso ter também discernimento para isso, para acolher, tendo a coragem de mostrar que o pecado é pecado e levar o pecador ao arrependimento. Não deixar de acolhê-lo, mas também não deixar de adverti-lo. E hoje, praticamente se tornou um crime fazer isso. É praticamente crime. São Paulo, se publicasse isso aqui hoje em dia, ele seria taxado de fóbico de alguma coisa. Qualquer fobia ele seria considerado, várias, inclusive. Talvez fosse para a cadeia. E de dizer essas coisas talvez fosse acusado de, como dizem, notícias não verdadeiras, ao dizer que não vão para o reino dos céus. Ou seja, nos nossos dias, o cristão, para poder continuar pregando a palavra de Deus, para poder ler as Sagradas Escrituras, precisa lutar para garantir a sua liberdade. Porque se nós permitimos que a injustiça do mundo se imponha sobre a igreja como uma mordaça, daqui a pouco nós não poderemos mais pregar a palavra de Deus, porque ela será censurada. Isso já está acontecendo de algum modo. E nós não podemos permitir que nada disso aconteça. São Paulo diz: vós fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Ou seja, a obra de restauração que o Evangelho quer realizar em nós, a obra de santificação que ele quer operar em nós, não nos permite negociar a nossa consciência com o pecado. Porque aquele que foi lavado, aquele que foi justificado, aquele que foi santificado, não pode correr no erro que diz São Pedro: mal a porca se lava, volta a revolver-se na lama. Não. O cão volta ao seu vômito. Não. Nós temos que nos conservar incólumes e temos que ensinar aquilo que, segundo a palavra de Deus, é a verdade, é a justiça. Queridos irmãos, temos que rezar muito por nós todos, muito, muito mesmo. O Evangelho nos diz que Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus porque uma força saía dele e curava a todos. O Evangelho é uma força que age naquele que crê. Se nós pregamos a palavra tal como ela é, o poder de Deus que age pela fé se manifesta. Nós não podemos deixar de pregar a palavra e, por isso, nós não podemos permitir que a nossa liberdade de pregá-la seja minimamente ameaçada. Como diz a palavra, como diz o Novo Testamento, verbum domini non est alligatum. A palavra de Deus não está presa. Ela tem que ser solta para que ela possa realizar a sua obra de transformação. Que nos nossos dias nós podemos ver essa libertação da palavra acontecer de maneira plena. E que a verdade de Deus possa trazer a verdadeira liberdade que vem pela força do Evangelho. Essa força que se manifesta na ternura de Cristo. Nós vemos a imagem de Nosso Senhor mamando no seio de Nossa Senhora. Quanta ternura, né? Que coisa tão linda, que coisa tão terna, né? Nós vemos essa imagem, a vontade de nos ajoelharmos, de ficarmos ali muito tempo contemplando, vendo aquela cena de Nossa Senhora amamentando o menino Jesus. Pois é. Só que esse menino
diz o livro do Apocalipse, veio para julgar as nações com cetro de ferro. Por quê? Disse Simeão, ele será causa de contradição para muitos. Será causa de queda e de reerguimento para muitos. Esse menino. Não é à toa que esse menino já foi perseguido por Herodes, queria matá-lo, ainda recém-nascido. Não é à toa que esse menino teve que fugir para o Egito. Não é à toa que esse menino teve que voltar e se esconder sob o anonimato em Nazaré. Não é à toa que esse menino cresceu e teve que ficar trabalhando 30 anos numa carpintaria para já adulto sair para pregar e ficou 3 anos pregando para ser crucificado. Por quê? Deus conhece os que são seus e o diabo conhece os que são dele também. E ele sabe que a força da palavra é a mais irresistível de todas. E que se a palavra estiver livre, e que se a palavra pudesse ser proclamada com toda ousadia, e se nós pudermos abrir a nossa boca e falar sem medo, dizer as coisas sem medo, se nós pudermos assim proclamar a verdade sem nenhum tipo de censura, sem nenhum tipo de medo, a força da verdade é a maior força que existe sobre o mundo. Ela não tem medo de nada. Quem tem medo dela é justamente quem não pode estar em paz com ela. Que nosso Senhor nos leve a enxergar na ternura da mãe que amamenta o filho a força de uma palavra que vem para derrubar do trono poderosos e elevar humildes, como diz a Santíssima Virgem. Amém.